Bom dia! O nosso tema é demodiciose. Esse trabalho é apresentado à disciplina Doenças de Cães e Gatos, ministrada pela professora Carla Maria Osório. Nosso grupo é composto por Ana Paula Oliveira e eu, Marina Bahia. A demodiciose é uma enfermidade tegumentar também conhecida como sarna demodésica ou sarna negra, causada mais comumente pelo ácaro Demodex canis. O Demodex é um artrópode aracnídeo da família Demodicidae. Ele faz parte da microbiota normal dos cães. Vive no folículo piloso, na glândula sebácea e se alimenta da secreção sebácea dessas glândulas e debris celulares sem causar problemas. É um parasita cutâneo obrigatório e tem uma relação de comensalismo com o cão. Por motivos não esclarecidos, em alguns animais o ácaro se prolifera excessivamente, causando a doença, a lesão dermatológica. As espécies afetadas são o cão e o gato, sendo mais comum a doença nos cães, a maioria dos casos causadas pela espécie Demodex canis. Já nos gatos, a doença é pouco frequente. Tem 3 agentes etiológicos diferentes que causam diferentes sinais clínicos. Não é uma zoonose e não possui um hospedeiro intermediário. A maior parte dos casos manifesta-se em animais jovens, de 3 a 18 meses de idade. A sarna demodésica em um animal adulto a idoso, ou seja, acima de 1 ano e meio de idade, sempre tem que considerar a possibilidade de um distúrbio de base, ou seja, algo que gerou uma imunossupressão e, portanto, favoreceu a proliferação do ácaro que já vivia dentro do folículo piloso e na unidade glandular sebácea. O ácaro mede cerca de 100 a 400 micrômetros. Tem aspecto vermiforme semelhante a de um verme. Ninfas e adultos têm 4 pares de patas atrofiadas. As larvas têm 3 pares de patas. Aqui a gente pode ver a foto do ovo, da larva, da ninfa e do adulto do Demodex. Os 4 estágios do Demodex canis podem ser observados através da visualização microscópica de raspados profundos de pele. O Demodex, em sua maioria, passa todo o ciclo evolutivo nos folículos pilosos ou nas glândulas sebáceas do cão, nos quais encontram-se em grandes quantidades quando se instala o quadro dermatológico. O ciclo de vida acontece inteiramente no cão e leva entre 20 a 35 dias para se completar, e é constituído por 4 estágios, como eu já falei: o ovo, a larva, a ninfa e o adulto. A fêmea do ácaro deposita seus ovos, que são fusiformes, e deles recolhem pequenas larvas com 3 pares de patas que mudam para a forma de ninfa, com 4 pares de patas, e em seguida para a forma adulta. As fêmeas adultas são comumente maiores do que os machos. O filhote vai ser colonizado pelo ácaro nas primeiras 48 a 72 horas pelos ácaros que vivem no organismo da mãe. Essa doença não é uma doença transmissível, ou seja, um animal com a demodiciose pode ter contato com um animal saudável que não vai passar a ter essa doença. Não tem uma causa definida sobre o motivo pelos quais o animal desenvolve a demodiciose, porque todos eles têm o Demodex na sua microbiota. O mais provável é que haja um defeito genético na imunidade celular nas células T, que permite então que o ácaro se prolifere excessivamente e o organismo não vai conseguir controlar a proliferação do ácaro, desenvolvendo assim as lesões dermatológicas. A sarna demodésica se desenvolve em animais com características de susceptibilidade. O ácaro não vai causar uma doença. Todo cão vai ter esse ácaro, mas apenas cães com fatores imunológicos acabam desenvolvendo essa doença. A demodiciose tem 3 apresentações clínicas: a forma localizada, forma generalizada e a polidemodiciose. A forma localizada é observada até 5 lesões em apenas uma região do corpo, até 5 lesões na cabeça ou até 5 lesões num membro torácico ou pélvico, por exemplo, e assim por diante. A característica da lesão é alopecia, região com eritema moderado, que são manchas avermelhadas pelo corpo, recobrimento descamativo crostoso
E uma informação muito importante é que a demodiciose ela não coça, portanto, não apresenta prurido. A lesão comumente inicia na cabeça, face, região periocular, comissura labial e nos membros torácicos, que são as localizações mais comuns da demodiciose. Essas são algumas imagens para exemplificar a forma localizada da doença. Agora a gente vai falar da forma generalizada. Se houver mais de uma região do corpo acometida, ela já é considerada generalizada, ou seja, 2 lesões, uma na cabeça e uma num membro, por exemplo, vai ser classificada como generalizada. A característica lesional é a mesma da localizada: alopecia, quadro descamativo crostoso e eritema. Na forma generalizada, é mais comum o surgimento de lesões de cronicidade ligadas a processos crônicos, como lignificação e hiperpigmentação. Prurido discreto ou ausente. Demodiciose não coça, a menos que haja infecção bacteriana oportunista. É muito comum que haja essa infecção oportunista na demodiciose generalizada, e esse quadro vai ser chamado de demodiciose pustular. É comum no animal com demodiciose generalizada a constatação de linfadenopatia periférica, que é o aumento dos linfonodos cervicais superficiais, mandibulares, poplíteos, porque eles estão hiperplásticos e hipertróficos, respondendo a um estímulo imunológico. Os macrófagos e as células apresentadoras de antígeno da pele vão reconhecer os agentes, os antígenos do Demodex, vão migrar para os linfonodos regionais, estimulando a produção de anticorpo. Por isso que vai acontecer a linfadenopatia periférica. O quadro de demodiciose no animal velho ou no animal adulto está frequentemente relacionado a uma doença sistêmica. Ou seja, não é obrigatório ter uma doença base. É comum, mas não é um fator obrigatório. Essas são algumas imagens para exemplificar a forma generalizada dessa doença. A pododemodiciose é caracterizada por lesões restritivas às patas. Então, se ele tiver lesão na pata, ou no tronco, ou na pata e na cabeça, por exemplo, não vai ser classificado como pododemodiciose, e sim como demodiciose generalizada. O aspecto lesional é semelhante às formas anteriores, mas em geral é muito mais grave, porque apresenta maior eritema, alopecia, bastante dor na patinha e tem edema perceptível. E, em geral, a patinha fica muito inchada. As infecções oportunistas são praticamente uma regra. A imensa maioria dos animais com pododemodiciose tem infecção bacteriana oportunista. Então, a gente vai observar a presença de pústula, de bolha, de tratos drenantes e bastante exudação. Pododemodiciose, as lesões estão restritas à área periungueal ao redor da unha. Todo o tecido periungueal está bastante edemaciado. Vai ter onicodistrofia, que é a deformidade da unha. Todo o tecido periungueal bastante edemaciado vai causar essa deformidade. Essas são algumas imagens para exemplificar a pododemodiciose. O diagnóstico: lesão no animal jovem na região da cabeça, membros torácicos, suspeita-se de demodiciose. O diagnóstico é por meio de um raspado profundo de pele, por meio da observação microscópica do raspado cutâneo profundo. O raspado deve ser realizado de forma a promover pequenos sangramentos da pele, porque esse ácaro localiza-se mais profundamente na estrutura do folículo piloso. Para que a gente faça o raspado, a gente vai precisar de uma lâmina de bisturi, uma lâmina de vidro, uma lamínula, solução de potássio a 10% ou óleo mineral e um microscópio óptico. O raspado cutâneo, nos casos de demodiciose, deve ser realizado em local onde haja uma lesão representativa da dermatopatia, presencialmente em pele íntegra, evitando lesões ulceradas. O raspado da demodiciose é um exame extremamente sensível e específico, então ele tem quase 100% de sensibilidade e tem 100% de especificidade. A imensa maioria dos casos de demodiciose consegue fazer um diagnóstico definitivo por meio deste raspado. Eventualmente, pode ser que a gente
tem a necessidade de realizar uma biópsia. E tem casos que os raspados deram negativo e o Demodex só foi visualizado na biópsia. Por isso que às vezes a gente necessita de utilizar esse meio de exame. Essas são algumas imagens do exame realizado no microscópio, o que é possível observar a presença do Demodex. O tratamento vale tanto para a forma localizada, como generalizada e como após a demodiciose. Se um animal for um animal geriatra ou adulto, tem que pesquisar um fator desencadeante, fazer hemograma, perfil bioquímico e exames de imagem conforme a necessidade do paciente. Considera um animal curado aquele que já está há 12 meses sem recidiva, sem retorno das lesões por Demodex. As piodermites devem ser identificadas e tratadas, porque negligenciar o tratamento da piodermite provavelmente vai ocasionar um insucesso do nosso tratamento contra a demodiciose. A terapia com furalaner e sarolaner, os dois são bastante efetivos para o tratamento contra essa doença, sendo o furalaner, que é o Bravecto, dose única, e o sarolaner, o Simparic, faz uma dose e repete depois de 30 dias. Uma resposta satisfatória tem sido bastante encontrada com essa abordagem de tratamento. Há um tempo atrás, esses comprimidos de elongação para pulgas, carrapatos, não eram utilizados com esse fim, mas atualmente ele é uma arma muito importante no tratamento contra a demodiciose e tem sido uma estratégia farmacológica bem eficaz. Antes, o tratamento era realizado com ivermectina, mas era um tratamento mais longo e muito mais trabalhoso. A dose de 0,6 mg por quilo por via oral, feita uma vez ao dia, é um tratamento também muito caro, e o mínimo que o animal precisa ser tratado é num período de 2 meses. O tratamento com ivermectina administra por 30 dias e repete o raspado. Se o raspado de pele der negativo, faz mais 30 dias de tratamento e dá alta para o paciente. Se o raspado de pele for positivo, faz mais 30 dias de tratamento, repete o raspado e aí, se ele der negativo, 30 dias de tratamento e alta. Caso dê positivo novamente, continua com o tratamento. Lembrando que a ivermectina não pode ser utilizada em algumas raças, como Collie, Pastor de Shetland, o Sheepdog, Border Collie, Pastor Alemão, porque eles têm uma alteração genética que favorece a passagem da ivermectina pela barreira hematoencefálica, e isso costuma causar um efeito colateral que é a morte, então não deve ser utilizado. Uma outra alternativa também é uma avermectina e a doramectina. A diferença da doramectina é que ela é injetável e, portanto, mais prática. A dose de 2 a 6 mg por quilo subcutâneo por semana, sendo recomendado manter o tratamento da mesma forma que para a ivermectina, ou seja, 30 dias após o raspado negativo, todo mês tem que raspar. O tratamento com a doramectina é 30 dias após o primeiro raspado negativo. De 30 em 30 dias raspa. Quando der negativo, você mantém mais 30 dias. Aí aqui a gente vai ter as fotinhas, né? Do Simparic, do Bravecto e da ivermectina. Agora a gente vai apresentar um relato de caso. Esse é o Zeca. Ele foi atendido na clínica onde eu faço estágio pela médica veterinária dermatologista Milena Vidal. O Zeca apresenta a forma localizada da doença. Foi feito o raspado de pele após o exame físico do animal. Essas são as imagens do exame feito no consultório, dando positivo para a sarna demodésica. São as fotos do que a gente observou no microscópio com o raspado do Zeca. Foi então passado esse tratamento para o Zeca, porque ele apresenta infecção secundária na pele por cocos bacterianos. O tratamento foi dividido em uso tópico e uso oral, com retorno previsto para 21 dias para que possamos acompanhar os resultados do Zequinha. Todas as imagens utilizadas do Zeca foram autorizadas pelo tutor e pela médica veterinária doutora Milena Vidal. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada, pessoal!